Irmãos, Marcos capítulo 14 e versículo 32, um tema muito glorioso, mas também um tema que desperta uma certa estupefação. A gente fica pasmado diante dessa situação de Jesus no Getsemane. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João. Então começou a afligir-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando aos discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se retirou de novo e orou, proferindo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: ainda dormis e descansai? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos embora. Aquele que me trai aproxima-se. Uma noite de quinta-feira. Talvez não a noite mais importante da história. Aquela noite de quinta-feira. Segundo aprendemos no Evangelho de João, a partir do capítulo 13, o culto aquela noite tinha sido muito bom. O culto tinha começado ali na ceia, e João diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aquele culto foi maravilhoso, porque não só pela ceia, mas Jesus ali lavou os pés dos discípulos, para tirar deles daquela discussão, que eles estavam sobre quem era o maior. Ele anunciou a sua partida aos discípulos, dizendo que estava voltando para o Pai. Eles começaram a ficar tristes, então ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e os levarei para mim, para onde eu estiver, sejais vós também. Ele prometeu que iria, mas também no capítulo 14 de João, ele prometeu um outro Consolador, o Espírito Santo, um outro igual a ele, um Paracleto, um que estivesse junto com os discípulos. E ele garantiu, no capítulo 15, de que se eles permanecessem em Cristo, a videira verdadeira, videira de uva, estejam comigo como varas, ligado em mim, vocês vão dar muitos frutos. Mas também alertou que o mundo rejeitaria, mas reforçou com a vinda do Consolador. Naquele culto, antes de terminar, Jesus fez uma oração do capítulo 17 de João, uma oração para que todos nós estejamos unidos
sejamos um como Ele, o Pai, são um, para que tivéssemos força para vencer o mundo, para sermos santificados na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Depois de orar de maneira fervorosa e gloriosa por todos os discípulos, mas não só por aqueles, disse Jesus, mas por você também, por todos aqueles que hão de crer em mim. A oração sacerdotal de Jesus nos alcançando até o dia de hoje. Diz a Bíblia que eles, tendo cantado um hino, saíram. O culto terminou de maneira gloriosa. Santa Ceia, teve profecia, teve promessa, teve muita coisa boa. E Jesus prometendo a eles consolo, força, santidade, firmeza, o Espírito Santo. Cantaram um hino. E então, depois de terem cantado o hino naquela quinta-feira, eles foram para esse lugar chamado Getsemane, que fica, porque o lugar está lá, no Monte das Oliveiras. Getsemane significa o lugar de espremer as azeitonas para sair o azeite. Então, nesse jardim do Getsemane, era um lugar secreto dele, apesar que Judas também sabia, e estava levando o povo todo para lá. Ele foi ali, levou consigo todos os discípulos, depois mais sozinho com Pedro, Tiago e João, um pouco mais para frente, ele começou a se afligir e se angustiar, e disse-lhes: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer, ficai aqui e vigiai. E ele se adiantou um pouco. Jesus prostrou-se em terra e começou a orar, para que, se possível, ele não tivesse de passar por aquela hora. Nós já vimos que ele amou até o fim e sabia que a sua hora havia chegado. Em absoluto ele tinha medo da morte. Não. Foi exatamente para isso que ele nasceu. Há 33 anos antes, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, desde toda a eternidade, na sua intimidade com o Pai, encarnado, agora com 33 anos de encarnação, chegou a sua hora. Ele sabia do momento. O momento, podemos dizer, mais especial de toda a história, da humanidade. Vocês podem ter certeza de que o universo parou para enxergar o desenrolar desses acontecimentos. Os anjos correram para aquele lugar. Até mesmo os demônios, aprendemos em Colossenses 2, que eles foram atraídos, eles foram obrigados a ir assistir. Estavam lá. O momento da maior batalha de toda a história. Uma batalha cujo prêmio era a sua vida e a minha vida, a vida de todos aqueles que seriam salvos. Ele sabia para que ele tinha vindo. Mas do que ele estava tão angustiado? Quando eu fiquei maravilhado, quando comecei a estudar a Bíblia e descobri o Salmo 22. O Salmo 22 é conhecido como o Salmo do sofrimento do Messias. E aqui nós podemos dizer que esse Salmo, já explicaremos que esse Salmo não é profético, ele é desabafo. Mas Davi, 1000 anos antes,
Esse mesmo Davi que havia chorado nesse mesmo lugar, 1000 anos antes, ele escreveu esse salmo, que na verdade era Jesus Cristo já trazendo na boca dele o que passava no seu coração. Deus meu, por que me desamparaste? Porque está longe de me dar livramento, longe das palavras do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti, foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não um homem, alvo de zombaria dos homens, e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, mexe os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que o livre e o salve, pois ele quer seu bem. Mas fosse tu que me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abre a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançastes no pó da morte. E segue o salmo. Um salmo que revela o que passava no coração de Jesus naquela noite de quinta-feira. Ele não tinha medo da morte, mas ele estava angustiado com uma coisa. Em determinado momento da cruz, ele ia usar essas mesmas palavras: Deus meu, por que não me desamparaste? Porque em determinado momento da cruz, ele se sentiria afastado, isolado de Deus. Ele se sentiria distante. Ele que nunca tinha tido uma separação, numa eterna convivência com o Pai. Uma convivência tão íntima e tão forte, que ele e o Pai são um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas inseparáveis durante toda a eternidade. Mas para pagar o preço que cada um de nós merecíamos, que era a eterna separação de Deus, em determinado momento, ele precisaria passar por isso. Essa era a angústia do seu coração, estar afastado, estar isolado, mas ele precisava pagar esse preço, ele precisava estar ali, com essa angústia, a ponto de morrer. Ele orou de tal forma, nós aprendemos nas passagens paralelas em Mateus e Lucas, que ele orou tão angustiado, que o seu suor viraram grandes gotas de sangue. A angústia do seu coração, a depressão espiritual, pelaquela hora que viria, a hora da separação, que no momento em que ele estava pagando o preço,
Ele não temia carregar os pecados de cada um de nós. Não, Ele veio para isso. Os nossos pecados foram colados nele. A dívida que nos era contrária, Ele carregava. Diz Colossenses que Ele tirou a dívida do nosso meio, Ele pegou a nossa conta, o nosso passado, a nossa pena, o nosso mandado de prisão, o nosso mandado de condenação. Ele tirou, Ele rasgou, levava consigo e levou até a cruz, e lá pagou até o último centavo. Ele não temia isso. Como Cordeiro de Deus, Ele estava pronto a pagar o preço. Eu gosto muito do texto que o pastor William leu a respeito de Abraão. Quando 2000 anos antes de Jesus, não quero dizer que não é no mesmo lugar, mas é muito próximo de onde Jesus estava orando. Geograficamente muito próximo. Quando o menino pergunta para o pai: pai, estou vendo que está tudo pronto para o sacrifício, tem aqui o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, mas não está faltando alguma coisa, não? E o cordeiro? E o cordeiro, pai? Abraão, que segundo o escritor aos Hebreus, já tinha recobrado pela fé o filho morto de volta. Abraão aceitou, ofereceu e sabia que Deus podia até das cinzas trazer o menino de volta. É por isso que Abraão disse essas palavras: Deus proverá para si um cordeiro. Foi muito perto, porque afinal de contas no Monte Moriá, aonde foi oferecido Isaque, é onde foi construído o templo, e é próximo, é do outro lado ao Monte das Oliveiras. Sentado no Monte das Oliveiras se vê o monte do templo. E agora 2000 anos se passaram, e Deus proveu para si um cordeiro, Jesus Cristo. Ah, quanta angústia, quanta dor. Viram aquelas testemunhas silenciosas ali no jardim de Getsêmani, aquelas oliveiras silenciosas. Dizem alguns que há algumas testemunhas vivas daquele evento, porque há oliveiras ali no Monte das Oliveiras que tem mais de 2000 anos. Testemunhas vivas desse momento da angústia, daquele que não queria se separar do Pai. A angústia era tal, e deve afligir a nossa alma, deve nos atingir com força, pensando que é a angústia que tem que estar em nosso coração, quando pensamos que podemos por um minuto, por um momento, estar separados de Deus. Ou então quando nos conscientizamos que sem Jesus Cristo nós estamos destinados a toda uma eternidade sem Deus. O inferno não é um inferno por causa das muitas lutas e das muitas dores que ali passaremos, mas principalmente pela ausência de Deus ali. Estar longe de Deus, estar separado de Deus, deve ser e tem que ser muito angustiante. Jesus Cristo clamou, abriu o seu coração, dizendo: papaizinho, tudo é possível, afasta de mim, eu não quero estar afastado de ti, nem por um segundo, nem por um minuto. Eu sei que no livro está escrito a meu respeito, porque afinal de contas, oferta e sacrifício não quiseste, mas a minha orelha furaste, toda a minha vida fosse escrita no teu livro. Eu sei que eu disse lá atrás, antes da fundação do mundo: eis-me aqui para fazer a sua vontade. Que afinal de contas nós olhamos para esse momento histórico e pensamos que foi uma coisa de momento. Não, senhores, é um projeto, um plano de Deus, um segredo de Deus, feito antes da fundação do mundo. Max Lucado tem
uma passagem muito interessante num dos seus livros. Ele diz que Deus, planejando da eternidade, viu a cada um de nós e a nossa necessidade, e viu que não conseguiríamos, e que um sacrifício precisava ser feito, um cordeiro precisava ser oferecido. Então o filho se ofereceu e disse: Pai, eis-me aqui. Então, já sentindo os cravos no punho e a lança no lado, Deus disse: haja luz. Antes de que as grandes montanhas e os animais fossem feitos, antes que todas as estrelas fossem criadas, Ele planejou isso. Ele viu essa necessidade, e por isso que veio durante todo o Antigo Testamento, revelando aos poucos, dando alguns vislumbres, teatralizando com Abraão, na boca dos profetas, mas na plenitude dos tempos, diz Paulo, que o segredo de Deus foi revelado, e o segredo é esse: é Cristo em vós, esperança da glória. Se o Salmo 22 podia aumentar a angústia de separação, Jesus, como ele conhecia a Bíblia como ninguém, afinal de contas, ele é a palavra, e aqui vai um comentário, e até um desafio para teólogos. Eu entendo que o Salmo 22, e Isaías 53, que vamos ler, não é profético. Não é profético porque ele foi falado por aquele que já tinha aceitado o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então é um desabafo do Cristo que já viria. Ele é profético para nós que estamos no tempo, mas para ele que é acima do todo o tempo, que já tinha planejado antes, para ele que chama as coisas que não são como se já fossem, isso apenas aqui é a constatação do evento, um registro anterior, só para deixar claro, diz Deus em Isaías, só para provar para você que eu sou Deus, e não a outra rocha que eu conheço, porque não tem ninguém que escreva antes o que vai acontecer. Mas eu acredito que Isaías 53 pode ter dado, lembrar dessa manifestação, dado um conforto, um fortalecimento para Jesus. Nós vimos que ele ficou ali algumas horas naquela angústia, e não tem nada melhor do que nos momentos de angústia, que nos apegarmos nas promessas de Deus, na palavra de Deus, lermos a palavra de Deus. Quem sabe nós estamos falando com pessoas que aqui ou na sua casa, nesse momento estão angustiadas, tristes, desesperadas, deprimidas, e pedindo para que Deus passe esse cálice. Eu quero dizer para você que as promessas de Deus ainda são válidas na sua vida, e a palavra de Deus é forte e poderosa para fazer você sair desse momento de angústia, para te fortalecer, para que ainda que seja aos poucos, que seja devagar, mas para que Deus possa ir fortalecendo a sua vida. Afinal de contas, Jesus passou angústia no Getsemane, passou aquela dor, aquela angústia, para que você pudesse viver, para que você pudesse cantar. Isaías 53 pergunta: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como um renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado,
e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado para o matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e sua descendência, quem a considerou? Pois Ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta do pecado, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu Senhor justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e Ele repartirá despojos com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas Ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos pecadores, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O Pai não afastou o cálice e disse: filho, você vai precisar tomar até o último gole. E Ele tomou até o último gole e derramou até a última gota do seu sangue ali na cruz do Calvário. E as suas últimas palavras foi: Deus meu, por que me desamparastes? E dizendo isso, expirou. Reforçando com: está consumado. Cumpriu, pagou o preço pela nossa vida, pela sua vida. Mas aquele que chorou no Getsêmani, chorou no jardim, no outro dia carregou a cruz, e às 3 da tarde daquela sexta-feira entregou a sua vida. A partir das 15 da sexta-feira, parecia que ele tinha sido derrotado, os discípulos todos afastados, muita gente comemorando a sua morte. O sábado veio, e o povo continuou comemorando a Páscoa judaica, como se nada tivesse acontecido, como se mais um bandido tivesse morrido na cruz pelos romanos. Mas no domingo pela manhã, quando o sol despontou, encontrou o túmulo vazio. Ele não está lá. Ele ressuscitou, para que você possa cantar: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para que você possa viver em novidade de vida, para que você possa erguer
e atrás dele clamar e dizer: onde está a morte, teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Ele passou e sozinho, Isaías, é uma passagem muito linda quando diz: quem é este que sobe de Bosra, com as vestes salpicadas de sangue? Sou eu, o Senhor forte e poderoso. Eu sozinho pisei no lagar, e me espantei que não havia ninguém comigo, mas eu sozinho pisei no lagar, esmaguei as uvas. Ele sozinho enfrentou tudo, e como dissemos, os anjos puderam ver, e descobriram a faceta de Deus que eles, que estão sempre diante de Deus, não tinham visto. Eles tinham visto a força e o poder de Deus na criação. Os anjos cantavam quando perceberam a sabedoria de Deus na ordem do cosmos, na ordem do universo, quando tudo foi criado. Os anjos poderosos, bilhões deles, o adoram, porque sabe e reconhece quem Ele é, conheciam todos os atributos dEle, mas não tinham visto um, que foi estampado, escancarado ali na cruz do Calvário. E que atributo é esse? O amor e a graça de Deus, amando nós, pecadores e inimigos, vindo ao nosso encontro, fazendo a ponte até nós, nos comprando. Eles não conheciam ainda a graça de Deus. E quem sabe você pergunte: muito bem, o que é feito desse cordeiro? O que é feito deste Jesus que suou gotas de sangue e morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Ele está assentado à destra de Deus. E veja, Apocalipse 5:6 diz assim: nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou os livros, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número é milhares e milhares, de milhões e milhões. E eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele foi até o fundo do poço, até o mais profundo abismo da morte,
voltou de lá com a chave para resgatar a sua vida. Ele veio hoje aqui, e o seu sangue é tão eficaz quanto foi há 2000 anos atrás, porque é um sangue eterno, não dá preso pelo tempo, não. E Ele te convida hoje, Ele quer que você faça parte desse cântico novo, que um dia você cante, junto com milhões e milhões de anjos, que você cante que Ele é digno, porque Ele pagou o preço pela sua vida, Ele pagou o preço pela sua vida.